E mais um dia de alta se registrou para os preços da soja na Bolsa de Chicago. Nessa quinta-feira, dia 6 de março de 2025, não subiram só os futuros da soja, como subiram o milho, subiram os futuros do trigo, o farelo de soja também subiu de forma bastante expressiva nessa quinta-feira. E esse momento ele é bastante importante depois da pressão agressiva que os mercados sofreram no início dessa semana, quando foram se agravando as notícias em torno desta nova fase da guerra comercial entre os Estados Unidos, China, Canadá e México. Só que as notícias de hoje ajudaram a amenizar um pouco o tom das coisas e é sobre isso que a gente vai conversar agora com o líder de inteligência de mercado da Grão Direto, o Gabriel Souza, já nos fazendo companhia na tarde de hoje. Gabriel, um prazer ter você conosco mais uma vez. Boa tarde, seja bem-vindo. Olá, Carla, boa tarde. Obrigado pelo convite mais uma vez. Vamos tentar passar um pouco da loucura que foi o mercado de hoje, né? Pois é, menino, uma volatilidade muito intensa. As cotações, elas têm começado o dia com certa estabilidade e vão acelerando o movimento de alta ao longo da sessão. Ontem aconteceu isso, hoje esse movimento se repetiu. O que deu espaço para essas altas tão expressivas entre os preços da soja negociados na Bolsa de Chicago, Gabriel? Bom, hoje basicamente, né, o farelo de soja acabou impactando bastante nas altas e acabou, né, puxando todo o complexo de soja. O farelo chegou, né, a soja inclusive chegou a trabalhar ali com quase 2,5% de alta. Depois acabou entregando um pouco essa alta, mas mesmo assim fechou tá para fechar num patamar bem interessante. E isso refletiu em bons negócios hoje, né? A gente vê que por mais que a gente viu, né, muito tempo atrás assim o dólar fazendo muito preço, trazendo muito impacto para a formação de preço nossa aqui, impactando o nosso preço interno. Porém, hoje o Chicago, né, foi o que acabou se destacando e acabou elevando as cotações aqui. Então, o produtor conseguiu até acompanhar, aproveitar bons momentos ali para fechar negócio. Agora, Gabriel, o que além do farelo está no radar do mercado? A gente tem, e na verdade eu queria entender também o que impulsionou esse movimento de alta nos preços do farelo, mas também entender o que mais está no radar desses mercados para puxar tudo de uma forma quase que generalizada. O milho, de novo, com quase 2% de alta nessa quinta-feira. O que o mercado está observando para ter uma reação tão intensa como essa? Bom, a priori é impacto direto aí da guerra comercial que vem sendo instalada, porém, agora parece que veio um anúncio de uma certa flexibilidade com relação à taxação dos Estados Unidos, né, por parte dos Estados Unidos. Isso acaba, né, puxando as cotações lá de uma maneira mais intensa, porque de novo abre as portas comerciais e também vê uma certa dúvida, né, que estava sendo perdurada agora os produtores americanos temendo com essa taxação, até pensando às vezes em reduzir a área, né, por conta de custo elevado. Então, acho que agora com essas novas diretrizes, pode ser que o mercado volte, né, a aquecer um pouco mais e por isso acabou puxando as cotações. Gabriel, quando você fala que o produtor conseguiu olhar para isso e encontrar um espaço de oportunidade de comercialização, como é que isso se deu nessa quinta-feira? A gente teve um bom volume de soja negociado, o produtor aproveitou esse novo rally que Chicago registrou nessa quinta-feira? Exatamente, até eu tenho aqui um raio-x do preço, né, basicamente, que a gente acompanha de algumas praças e tudo mais. E hoje o mercado, ele abriu de uma maneira um pouco mais morna, né, se a gente for analisar ali, por exemplo, pegando cotações aqui de CIF Santos, por exemplo, ou CIF Paranaguá. E durante o dia, né, principalmente ele deu um pico, basicamente, 1h30, mais ou menos, deu um pico que acabou tendo até um pico de comercialização, né? Aqui a gente tem uma plataforma de comercialização que o produtor consegue fechar ali de uma maneira mais eficiente, né, mais rápida e aproveitar esse bom momento. Então a gente viu que durante o decorrer do dia, né, basicamente ele na 1h30 acabou tendo bastante um volume alto de negociações nessa parte da tarde, mas o mercado parece que foi um reflexo de ontem, né, próximo da abertura ali de hoje, que acabou vindo um pouco mais devagar. E depois ele acabou, vamos dizer assim, pegando no tranco, né? E a gente está falando de que níveis de preços que acabaram estimulando essa destrava nos negócios e o produtor vindo um pouquinho mais a mercado. Gabriel, a gente está falando de que níveis não só de preços, mas também de prêmios para estimular esses novos negócios. Bom, se a gente for analisar a questão de preço, né, acho que é o produtor acaba tendo uma maior absorção de informação. A gente estava falando assim de um preço de abertura mais ou menos
próximo a 132, 131,70, mais ou menos próximo dessa região, uma média de preço que a gente faz aqui consolidada, e agora fechando ali próximo, né, dos 134,20, 134,30. Então a gente vê que teve sim uma valorização aí, coisa de quase R$ 3, né, se a gente for considerar o valor bruto. Então isso acabou trazendo o produtor a comercializar, chegou a ter momentos ali, se a gente for considerar ali de 130, R$ 135. Então, uma soja para ser entregue em Santos, agora para março. Então, o produtor acabou tendo boa oportunidade de negócio, né? A gente sabe, né, inclusive, parabéns pelo papo com a Lidelara. Acho que foi muito enriquecedor conversando sobre toda a amplitude do nosso negócio. E ele pontuou ali algumas questões, né, no bate-papo de ontem sobre logística. Então, o Brasil tem uma questão logística que pode acabar impactando principalmente agora, trazendo até um dado aqui interno da Grão. A gente vê que durante o ano passado inteiro teve bastante comercialização agora para ser entregue em março 25. Agora a gente entrou em março 25. Então essas comercializações vão ser entregues agora. Então pode ser que a gente tenha um impacto de uma certa pressão nos preços. Então até quando a gente, né, iniciou esse bate-papo, eu fiquei feliz de ver, porque o preço fortalecido, né, ele vai contra essa visão de pressão agora em março com a nossa soja líquida. Então, a gente vive, né, uns momentos aí de alguns anos vindo com uma certa instabilidade, né, sazonal. Então, cada ano tem sido diferente. Então, esse ano, mesmo com uma super safra, a gente está vendo uma estabilidade, uma certa valorização dos preços perante ao que a gente viveu nos últimos anos. Uma loucura, né, Gabriel? Porque a gente estava esperando para este momento, especificamente para esse momento início de março, uma pressão um pouquinho mais agressiva já nos nossos prêmios e uma trava nos nossos negócios, com o produtor um pouco mais cauteloso, diante de uma possibilidade de uma pressão um pouquinho mais agressiva sobre o cenário mercadológico de uma forma geral. E nós vimos que a gente está vendo um momento diferente. Apesar dessa chegada um pouco mais intensa de soja no mercado brasileiro, a gente tem essa manutenção dos prêmios e a gente tem uma demanda muito concentrada por aqui, né? Exatamente. Então, esse dado que eu citei agora é um dado proprietário da Grão Direta. A gente analisou que no ano passado, né, 2024 inteiro, cerca de 12% do que foi comercializado no ano de 2024 foi para ser entregue em março. É um volume muito grande, se a gente for considerar. Então, mesmo com todo esse volume já adquirido pelos compradores, né, agora para março, eles parece que ainda têm um certo apetite. Isso é muito bom para o produtor no final das contas. Então, uma época agora que a gente está vivendo, uma super safra, né? Mato Grosso com mais de 80% colhido. Então a soja está disponível de certa forma. Então isso poderia trazer uma certa pressão nos prêmios. Agora, se a gente for considerar, né, a grande amplitude que é o agro, macroeconomia, esses conflitos geopolíticos, né, o que vai acontecer dessa questão de taxação e tudo mais, retaliação. Então isso acaba valorizando o nosso preço nesse momento. Então a gente fala, né, a gente não pode simplesmente apertar o botão para o produtor, mas o produtor tem que fazer conta. Se o produtor vê que ele está no momento interessante, está com uma margem interessante nessa semana ainda, né, ainda tem amanhã para negociar, talvez seja interessante ele negociar. Ele precisa fazer conta, ver se vale a pena ele estender essas vendas, ver como é que vai ser o comportamento dele, porque parece que agora está dando uma certa condição para ele. Então vamos aguardar, acho que ainda está muito novo nessa questão dessa valorização que a gente viu de ontem para hoje, mas acho que pode dar alguns momentos interessantes para o produtor acabar liquidando dessa posição física da soja. Então a gente pode dizer que de fato esses ralis em Chicago eles acabaram melhorando na prática as margens que o produtor foi construindo para suas vendas de soja, Gabriel. Exato, a gente, né, veio acompanhando alguns dias e semanas anteriores, tudo mais, até meses anteriores, a soja, nosso preço aqui da soja estava muito atrelado a dólar, né, que acaba impactando até na questão de prêmio, que acaba aumentando o apetite do comprador a vir atuar no nosso mercado. Agora, né, no dia de hoje, particularmente, o dólar não estava na melhor condição para o comprador vir atuar de uma maneira um pouco mais intensa. Mas mesmo assim, Chicago acabou tendo um peso bastante interessante, bastante relevante, e acabou puxando as cotações para um nível ali que o produtor acaba sendo mais atraído, né, para negociar. Então, é até interessante, né, o produtor, assim como o mercado financeiro como um todo, né, ele tem um fator psicológico de preço. Então, a gente se aproximando ali de valores mais redondos, né, 120 em alguns lugares, 110 em outros lugares e 135 em alguns portos. Então, parece que o produtor fica mais atraído a negociar nesses valores mais redondos. Então, isso acabou acontecendo. Então, é interessante ver nessa valorização e o produtor novamente, se tiver uma margem interessante, é um bom momento para negociar.
Gabriel, quando a gente olha para isso tudo e a gente ainda recebe uma informação, vou até buscar aqui o número exato. A ANEC, por exemplo, a Associação Nacional das Exportadoras de Cereais, ela trouxe ou projeta um aumento, por exemplo, nas exportações de soja do Brasil em março. Como é que você avalia uma projeção como essa? Ela vem por uma demanda maior ou ela vem por uma entrega maior de negócios que já foram efetivados em outros bons momentos que o mercado também já registrou? Como é que a gente tem que entender o escoamento de todo esse volume a partir desse ponto, quando nós vimos já a colheita tomando um ritmo um pouco mais normalizado, né, nos trabalhos de campo? A gente vê condições climáticas também que favorecem essas exportações, mas, ao mesmo tempo, nós vemos uma logística muito comprometida, os portos sofrendo, as estradas sofrendo, faltam caminhões, o escoamento está muito comprometido. Como é que a gente entende uma projeção como essa da ANEC, por exemplo, de aumento das nossas exportações de soja agora no mês de março? Bom, a gente precisa analisar um contexto geral, né? Se a gente for analisar o contexto de produção de soja, pegar os últimos 30 anos aí, a produção subiu numa escala absurda, chega de cerca de 700% da produção brasileira de soja. E o investimento em infraestrutura para escoar esse grão foi cerca de 60%, 70%. Então a gente está falando de um gap muito grande com relação à estrutura para poder escoar esse grão. Eu tenho um dado aqui, inclusive essa semana estava atuando exatamente nele, de média de exportação por mês. Se a gente for analisar os últimos 5 anos, a gente está considerando que janeiro tem uma média de exportação de 1,5 milhão de toneladas. Representa ali cerca de 1 milhão, de 1% do que é produzido cada ano. E fevereiro já vai para 3%, 3,7%, que representa aí uma média, né, desses últimos 5 anos de 5 milhões de toneladas. Então, janeiro a gente começou muito atrasado. Janeiro veio com um número muito baixo de exportação perante a safra que a gente tá para produzir. Fevereiro, então esse dado ainda não foi consolidado, não foi divulgado, mas já veio um pouco melhor do que essa média. Agora, para março, a média é de 12,3 milhões de toneladas. O Brasil tem capacidade de escoamento num volume desse, até superior, porém é um grande desafio. Então, tendo todo esse cenário que a gente veio de fevereiro para março, né, esse atraso e tudo mais, fila de portos, a questão de escoamento é muito complexa. A logística, acho que é a base da comercialização de grãos para a gente entender como é que está se comportando. Então, eu acho que vai ser um grande desafio do Brasil conseguir, sim, expandir esse volume para março. Acho que é um mês com um grande comprometimento para ser entregue. Já foi muita parte ali comercializada, já até está dentro do planejamento. Só que essas questões de agora atraso que a gente está vivendo, né, de fevereiro e tudo mais, eu acho que isso pode comprometer. Então, a gente tem espaço, tem capacidade de originar bastante em março, mas eu acho que vai ser um grande desafio. Vai ser um grande desafio de armazenamento, vai ser um grande desafio de escoamento, ferroviário, hidroviário, rodoviário, o que for, devido às nossas condições de infraestrutura. Infelizmente, a gente não vive num lugar que tem um- uma estrutura tão relevante perante a produção que a gente tem. E pensar nas oportunidades que se abrem para o Brasil nesse momento. Com a intensificação da guerra comercial entre China e Estados Unidos e uma demanda adicional de soja que poderia ser registrada no Brasil, deve ser registrada no Brasil. Pensar que a gente acaba sendo limitado, tendo nosso potencial limitado por essa estrutura estrangulada, é difícil de engolir, né, Gabriel? É difícil. Essa palavra potencial, ela é muito bonita. Só que o potencial ele não adianta nada se ele não tiver ali um incentivo por trás. Então, o Brasil tem sim um grande potencial. A gente está refletindo isso com relação à produção, implemento de tecnologia dentro da porteira. Só que a partir do momento que a gente precisa de algumas condições, né, de algum setor público, às vezes até um privado, acaba limitando muito e sufocando de certa forma o nosso agro. Infelizmente, essa parte ainda de estrutura básica para escoamento, ela não está muito concretizada. A gente vê ferrovias abandonadas, vê que a gente fica muito refém de algumas regiões que faz escoamento hidroviário devido ao fator climático, que acaba abaixando o calado ali e não consegue escoar de uma maneira eficiente. E aí tudo isso, quando soma, né, de uma maneira geral, compromete demais nossa operação. E isso até é um fato que o Ale comentou ontem, um risco Brasil, né? O Brasil ele tem um risco muito alto com relação a toda essa cadeia do agro. Então, ele é visto, ele já é diluído, né? O mercado sabe disso, mas infelizmente isso acaba tendo impacto, né? Vai desencadeando até chegar no produtor e ele que acaba sofrendo bastante.
E esse risco Brasil, né, Gabriel, ele acaba também limitando as nossas oportunidades de novos negócios. E não só negócios com grãos, mas negócios com investimentos, para que a gente possa ver, por exemplo, a iniciativa privada investir no Brasil e ampliar a nossa capacidade logística. E a gente acaba ficando atravancado porque o risco Brasil é elevado, a gente vive numa insegurança jurídica, numa insegurança tributária, numa insegurança cambial que é enorme. Então, isso também limita o nosso potencial de novos investimentos, né? Exatamente. Olhando pelo olhar deles, né, de quem vai investir, realmente o Brasil ele demonstra um risco muito alto para esse dinheiro que acaba vindo aqui nessa parte de estrutura, de infraestrutura. Então acaba limitando ainda mais, mas a gente acredita, né, nessa questão de potencial que o Brasil ele tem muito a ser desenvolvido ainda com relação a essa estrutura para a gente conseguir atender essa oferta, essa demanda que vai surgindo e esse ano acho que é um grande exemplo, né, de uma demanda repentina que acaba aparecendo. A gente tem esse produto, mas como a gente vai levar de um lugar para outro? Acho que é um grande desafio, um grande ponto para levar para frente, debater, porque realmente a gente precisa de ajuda nesse setor para poder favorecer o agro de uma maneira geral, tanto para a ida, né, do escoamento do grão, quanto para a volta ali de fertilizantes, maquinários e tudo mais. Acho que a gente ainda tem um grande caminho para percorrer. Bom, Gabriel, quando a gente pensa portanto, nesses últimos dias e como você viu o mercado se comportar aqui no Brasil, principalmente diante de um enfraquecimento, se a gente pode dizer assim, também do dólar, embora hoje com leves altas, a moeda americana frente à brasileira, a gente viu uma pressão também muito grande. Apesar de tudo isso, nós estamos falando de uma posição acertada desses produtores que optaram por participar do mercado e avançar com a sua comercialização. Eles estão ali colocando na mesa estratégias bastante acertadas para esse cenário? O produtor ele está com temor muito grande com relação a tudo que ele passou e tudo que ele está vivendo hoje, né? Creio eu. Então eu tenho familiares produtores, tenho amigos produtores que a gente acaba conversando e a gente vê o impacto ali que teve lá desde a época de pandemia, de né, uma certa assertividade com relação às margens que vieram tendo naquela época. Depois veio lá o conflito da Rússia e Ucrânia, que acabou disparando o preço de fertilizante, né? Mexeu com petróleo, mexeu com tudo, então elevou o custo do produtor em uma época que o grão acabou desvalorizando, então teve um impacto ali negativo. Foi um primeiro choque, né, pós-pandemia, e depois disso acabou vindo para margens mais apertadas, ele acabou se acomodando com isso. Hoje, eu reforço, né, eu gosto muito de falar, gosto dessa parte de tentar abrir os olhos do produtor, realmente ele precisa entender formação de custo, formação de preço. Então, o produtor hoje, se ele estruturar seu custo, ver que a margem que ele vai vender agora, se tiver um preço interessante nessas próximas semanas agora, né, dias de março, tiver interessante para ele, eu acho que é super importante, super é, interessante da parte dele tomar alguma decisão. Porque se a gente ficar esperando alguma decisão, né, de jogar o preço de novo para cima, né? Eu sei que o produtor gostaria de estar em margens e preços lá de pandemia, mas aquilo foi uma normalidade de mercado. Então, se o produtor enxergar nos próximos dias de mercado um valor interessante que seja que ele consiga colocar dinheiro no bolso, dormir em paz, eu acho que é super importante ele tomar essa decisão Sim. para trazer uma tranquilidade para o negócio dele, uma sustentabilidade econômica e tudo mais. Isso é muito importante, realmente. Essa sustentabilidade econômica é fundamental num momento que os mercados vão se tornando cada vez mais competitivos, né? Gabriel, muito obrigada mais uma vez por nos fazer companhia e nos trazer essa análise importante, principalmente do mercado brasileiro reagindo a todo esse momento de intensidade e volatilidade para as cotações na Bolsa de Chicago. O importante é saber como isso se traduz em negócios, em oportunidades aqui para o nosso produtor e vocês da Grão Direto, sempre com as informações na ponta do lápis para dividir com a nossa audiência. Obrigada, meu amigo. Volto sempre. Muito obrigado, Carla. Obrigado a todos e bom final de semana. Um Obrigada para abraço. você também. Um abraço, até a próxima, Gabriel. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, conosco então hoje o Gabriel Souza, líder de inteligência de mercado da Grão Direto, nos trazendo não só esse cenário de altas sendo registradas para a Bolsa de Chicago, então os futuros da soja fecham o dia com ganhos importantes de mais de 1%, mas também o impacto disso para os negócios aqui no Brasil. Desencantou e o Brasil vendeu um pouco mais, avançou melhor com o seu ritmo de negócios, o volume aumentou, melhorou por conta desses ralis. Hoje foi o segundo dia consecutivo de alta e
forte alta para as cotações em Chicago depois da intensificação da guerra comercial, do cenário das tarifas de Donald Trump. Então, isso traz esse respiro para os preços, se junta com outros fatores, em especial os prêmios bastante fortalecidos aqui no Brasil, e dá espaço para o produtor negociar. E é nisso que a gente tem que se pautar, entender como é que as cotações estão caminhando e gerando esse cenário de oportunidades para o produtor brasileiro. Vamos ver como ficaram os preços no fechamento do pregão dessa quinta-feira na Bolsa de Chicago. Números na tela para você acompanhar. Soja, 10 dólares e 14 centes por bushel no contrato março, que fecha com 17 pontos de alta. O maio, 10 dólares e 27, 15 pontos mais 75 de ganho. O julho, 10 dólares e 39, 14 pontos mais 75 de alta. E o agosto encerra o dia com 10 dólares e 34, 13 pontos e meio de avanço. Lembrando que o agosto é uma referência importante para a safra americana quando o assunto é soja. Para milho, preços que subiram entre 3,75 e 9,75 somente no pregão desta quinta-feira, 6 de março, com o contrato março, encerrando a 4 dólares e 50 centes por bushel, o maio 4 dólares e 63, o julho 4 dólares e 70 e o setembro 4 dólares e 44 centes por bushel nessa quinta-feira. Para fechar os preços do trigo, o março sem variação e sem indicativos nesta quinta-feira, lembrando que esse é um contrato que sai da tela já nos próximos dias. O maio, 5 dólares e 53, o julho, 5 dólares e 67, o setembro, 5 dólares e 83 centavos por bushel, altas que variaram de 5,5 pontos a 5 pontos mais 75. Para finalizar esse nosso bloco da soja, só passando rapidamente pelas cotações dos derivados de soja, em especial o farelo, que foi um dos destaques desta quinta-feira. Subiram fortes os preços do farelo e eu vou dividir com vocês agora como é que ficou nesse fechamento. As altas foram de mais de 1% nos contratos mais negociados. Estava aqui olhando os preços da soja em grão. Agora sim, o mercado de farelo. Mais de 2% de alta nos contratos mais negociados. Então, nós estamos falando do contrato março com 2,93, o maio com 3 dólares por 300 dólares por tonelada curta, o julho 306 dólares e 90 centes, enfim, altas bastante significativas nesta nesta quinta-feira para o mercado do farelo, um combustível importante para os preços da soja em grão, portanto, na Bolsa de Chicago. A gente vai concluindo por aqui as nossas informações deste mercado, mas na sequência, Alexander Horta chega com os fechamentos completos de mercado e os destaques deste 6 de março para que você termine o dia sendo o produtor rural mais bem informado do Brasil. Continue conosco.